Para uma entrevista ao vivo, o vice-presidente do Sinduscom, Marcos Aguiar. Bom dia, Marcos, muito bem-vindo aqui à TV Tropical. Estamos aqui aguardando para atender as vossas expectativas. Pois vamos lá, que eu tenho muitas dúvidas em relação ao mercado imobiliário. Houve uma leve queda, nos juros para o financiamento da casa própria. Isso foi o suficiente para aquecer o mercado ou não? Não, ainda não, mas isso é um bom sinalizador para o mercado. É um sinalizador de que, efetivamente, o governo está tomando medidas para que a construção civil volte a ser aquecida. Afinal de contas, a construção civil ela é importantíssima para que a economia volte a crescer. A construção civil ela é, ao mesmo tempo, causa e efeito. Causa porque, quando ela gera emprego, a economia se aquece, e efeito porque, ao aquecer a economia com a construção de novas unidades, isso reflete numa cadeia produtiva muito grande. E também, quando a construção civil diminui a produção, a economia também vai parando junto. Pela mesma razão, a cadeia produtiva é muito extensa e aí vão faltando empregos em outras atividades, tipo, desde o fornecimento de alimentação até mesmo o fornecimento de materiais. Existe uma expectativa, por parte do Sinduscom, das pessoas que trabalham diretamente com a construção civil, de uma redução ainda maior dos juros, que são concedidos pela Caixa Econômica Federal? Com certeza. Nós todos torcemos para que a economia, entrando nos eixos, os juros venham a cair. Trabalhar com a Selic na faixa em que nós estamos é muito alta. É praticamente impossível tomar recursos para investir na produção com essas taxas de juros. Porém, hoje a Caixa já trabalha com juros subsidiados para algumas linhas, tipo Minha Casa Minha Vida. Mas é importante que isso seja incrementado. A compra do imóvel é uma compra de longo prazo. Qualquer percentual que seja reduzido reflete significativamente no valor total final do imóvel. Marcos, e uma pesquisa nacional apontou que houve uma queda nas vendas de novas unidades em média de 12%. Essa realidade nacional é a mesma da realidade local aqui do nosso estado? Com certeza. Talvez os números sejam até um pouco maiores aqui no estado. Nós tínhamos, mas em contrapartida nós podemos ver que nós tínhamos um estoque em torno de 7 mil unidades, levantado pelo Sinduscom, e hoje nós estamos com esse estoque reduzido à metade. A tendência é que no próximo ano, como não aconteceram novos lançamentos, os imóveis sofram um acréscimo de valor. Nós estamos trabalhando com preços muito baixos, talvez os mais baixos do Brasil. Isso reflete exatamente esse estoque que tinha sido gerado. E as empresas precisam se desfazer desse estoque. Mas é importante destacar que não se constrói com valores de estoque. Construção tem custos reajustados, custos reais. E isso vai fazer com que, a partir do próximo ano, os preços efetivamente subam. Então, em resumo, é bom para comprar, mas não é bom para vender. É isso? Uma pessoa que, por exemplo, tem uma casa, um apartamento e está lá, está para vender, então é melhor segurar um pouquinho, botar para alugar e depois, porque senão vai perder dinheiro, é isso? Esse é o raciocínio. Vamos ser prático. Esse é o raciocínio da pessoa física que tem algum imóvel e está pretendendo comercializar agora. Que tem muita gente passa, por exemplo, aqui na São José, a quantidade de casa que tem para vender é imensa. Pois é. Nova Então, Parnamirim, ali Parnamirim são duas realidades bem distintas. As empresas, elas precisam comercializar os seus imóveis, porque as empresas não podem ficar com os estoques. Para pagar condomínio depois? Exatamente. Afinal de contas, elas não geraram novas habitações para fazer estoque. Geraram para comercializar. Tem o condomínio, tem IPTU, tem a depreciação do imóvel. Então, por isso que elas estão vendendo a preços baixos. Porém, se a pessoa física que quer vender um imóvel hoje está vendo que o mercado está bem disputado e que os preços estão baixos, se puder, alugue, espere um pouco, que a tendência no mercado é que no próximo ano os imóveis voltem a subir para que seja atingido o patamar real. E nós estamos com um patamar de preço abaixo de custo. Esses financiamentos, que são feitos diretamente pelas construtoras, pelas incorporadoras, porque as pessoas às vezes vão procurar o financiamento pela Caixa e acabam não conseguindo, porque há uma burocracia muito grande, tem as taxas de juros também, então essas empresas acabam facilitando muito a vida do cliente, mas é bom prestar bem atenção a essas taxas aí, porque quando você vai ver o saldo devedor é lá em cima, Explica direitinho pra gente, para o povo não ser enganado. Vamos lá. O empréstimo bancário, ele ultimamente tem sofrido, aparentemente, algumas restrições. Na realidade, é que a burocracia, como você falou, e ao contrair um empréstimo no mercado financeiro, você tem que estar
totalmente em dia com todas as obrigações. As restrições de crédito, a comprovação de renda formal, isso tem levado a uma certa dificuldade para se contrair um novo empréstimo. Porém, algumas incorporadoras, não são muitas, porque você precisa ter um caixa bastante significativo para fazer isso, estão ainda optando pelo autofinanciamento, pelo financiamento direto com a construtora. Importante verificar que taxas de juros são cobradas, que indexadores são colocados, se é IGPM, se tem IGPM mais 1% a partir da entrega, tudo isso é importante para que depois a pessoa veja se efetivamente aquilo cabe no bolso e se o saldo devedor ficou muito alto em função de você ter optado por uma parcela menor. Então isso é importante que seja visto durante a negociação da compra. Obviamente, o financiamento bancário ele tem a vantagem de você estar com as regras todas pré-estabelecidas e ser de longo prazo, o que leva a uma prestação menor. Mas nenhuma incorporadora vai poder fazer o financiamento, o autofinanciamento, no mesmo prazo de um banco, 30 anos, 35 anos. Entendi. Só para a gente encerrar, o senhor acredita que esse mercado vai se erguer aí novamente quando? Pelo menos uma expectativa positiva? Bom, nós temos tido trabalhos, realmente reuniões de trabalho com toda a diretoria e presidência da Caixa Econômica. Na última sexta-feira nós tivemos 2 vice-presidentes da Caixa Econômica aqui no Rio Grande do Norte, numa tarde de trabalho lá no Ocean Palace, em que o Sinduscon se reuniu com a vice-presidência da Caixa, e é uma determinação do governo investir em construção. O governo federal já viu, e isso é claro em qualquer recuperação econômica em qualquer parte do mundo, não só aqui, que investindo em construção o resultado é bem mais rápido. Não somente habitacional, mas nas obras públicas, nas obras de infraestrutura, obras que o Brasil tanto precisa. Então, investir em infraestrutura, investir em habitação é fundamental para que a economia se recupere. Acreditamos que a partir do próximo ano, já no primeiro semestre, nós tenhamos novas contratações e que isso venha alavancar a economia. O Brasil precisa, o Estado precisa que a economia se reerga. E a construção civil é um grande indutor para isso. Ok, então Marcos Aguiar, vice-presidente do Sinduscon, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, estamos sempre à disposição. Ok.